Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como está a vida? Começando a semana, recomeçando a existência depois da injustiça, da morte e da ressurreição da Páscoa, simbólicas, é claro. Vamos renascendo a cada dia, a cada reflexão. Se Deus quiser e se nós quisermos, para uma nova vida, para uma nova terra. Eis a grande questão do momento. Renascer para uma nova vida, um novo homem, um novo ser para uma nova terra. Nada mais importante que isso. Estamos prontos para isso? Que assim seja. Hoje vamos conversar do ponto de vista espiritual. Não temos erudição para falar sobre o ponto de vista da filosofia, sobre a questão filosófica mais importante, quem sou eu? A qual, porém, mais que a questão filosófica mais importante, é a questão existencial mais importante. Por isso, o ponto de vista espiritual, a perspectiva espiritual, tem muito a contribuir com essa fabulosa, visceral, importantíssima pergunta. Quem sou eu? Perguntam os filósofos, os pensadores, os luminares de todos os tempos. E a resposta já foi dada, em geral, em teoria, e precisa estar por ser dada na prática, na vida de cada um de nós. Urgente a resposta, urgente trazermos para nossas vidas as respostas que os luminares deram e refazer, reconstruir essa resposta para nós mesmos. Vamos lá? Claro que não vamos dar conta de uma resposta, de uma pergunta tão importante quanto essa, mas queremos sim estimular, favorecer, fortalecer a resposta que cada um de nós precisa dar para essa pergunta. Quando o pensador tem contato com a reencarnação, com a possibilidade das vidas sucessivas, de a vida não começar no berço, não acabar no túmulo, mas ser uma continuidade de existências pregressas e ser base para existências futuras, a questão mais importante, quem sou eu, parece ficar impossível de ser respondida. A questão que já era complexa parece tornar-se irrespondível. Será que é assim mesmo? Sem perceber, de outra forma, os adversários de Jesus trouxeram essa questão até o Mestre. Vamos a ela então? Está no capítulo 75, O Tempo Real, capítulo 75, do livro Como Pombas e Cobras. Como Pombas e Cobras, que veio através do nosso trabalho traz essa questão que consta de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 29 a 33. Ali nós lemos assim: a pergunta que fizeram a Jesus: houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos.
Conta-se que à época de Jesus, uma obrigação divina atribuída a Deus era que os irmãos assumissem como esposas as viúvas dos seus irmãos falecidos. Quando um irmão falecia, era dever do outro assumir a viúva como sua esposa. E é nesse contexto que se insere a pergunta feita a Jesus. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. E tomou-a a viúva, o segundo filho, o segundo irmão, por mulher. E ele também morreu sem filhos. E tomou-a o terceiro, e igualmente também os 7. E morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Estava aí colocada a situação. E apresentam para Jesus então a questão: na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. Essa era a questão fundamental para eles à época, entender se 7 irmãos tiveram por mulher, por esposa, a mesma mulher, após a morte de todos, de quem seria aquela mulher? E nós aqui vimos expandir essa questão. Para além do que é meu, no caso do que é minha esposa, de quem serão os meus filhos, de quem serão os meus pais, para além do meu, existe o eu. Ao longo de muitas vidas, quem serei eu? Se tiver passado por diferentes nacionalidades, diferentes classes sociais, diferentes raças, diferentes sexos, quem serei eu? Não parece uma pergunta difícil de responder à luz das reencarnações? Pode parecer, mas é justamente à luz das reencarnações que essa questão se resolve mais facilmente. Vamos ver? Vamos supor a vida de um ator profissional, de um ator muito requisitado. A vida desse ator muito requisitado terá sido de atravessar diversas peças de teatro, diversas novelas, diversos filmes. Vamos então supor um ator muito requisitado, uma atriz muito requisitada, que ao longo de sua vida tivesse interpretado diversos personagens em novelas, filmes, no teatro, e que algum de nós, sem entender bem essa lógica da interpretação, da profissão de artista, de ator e atriz, fizesse a seguinte pergunta: ao final da vida, depois de centenas de papéis interpretados, qual desses papéis será o ator? Qual dessas histórias será a história do ator? Qual dessas identidades será, por fim, a identidade do ator? Qualquer um de nós que entenda minimamente a lógica da interpretação dirá: nenhuma. Ao final das muitas peças, depois de ter interpretado diversos personagens, o ator seria apenas ele mesmo.
Mas outra resposta também igualmente correta poderia ser dada. Além de responder nenhum daqueles personagens seria a identidade do ator, poderíamos também responder todos. Porque todos aqueles papéis influenciariam no modo de ver, de viver, de pensar do ator. Portanto, ele poderia tranquilamente também ser o resultado de todos os personagens que ele interpretou. Essa comparação parece perfeita para responder à pergunta: o que seria meu? O que é meu ao longo das muitas vidas? E quem sou eu ao longo de muitas vidas? Porque é claro que o ator, se tendo passado por diferentes figurinos para cada tipo de personagem, tendo possuído camas, armários, roupas, sapatos, não seria nenhum daqueles sapatos, assim como não seria nenhum daqueles personagens. Não é verdade? E ao mesmo tempo, todos aqueles personagens, aquelas histórias, aquelas roupas, aqueles cenários, aqueles objetos, aqueles móveis, constituiriam de alguma forma a sua identidade, a sua sensação de eu. Porque é impossível para um ator passar por um personagem sem dele retirar alguma coisa da sua inteligência emocional, da sua inteligência racional, da sua própria identidade, de forma que o ator, ao final de muitas peças, de muitos personagens, de muitos objetos, de muitos figurinos e muitos cenários, seria o resultado de todos eles, somado às questões, às situações que ele mesmo, ator, tivesse vivido fora dos palcos. Então, ao mesmo tempo, ele não é nenhum dos seus personagens e é todos. E isso podemos dizer também do espírito que depois de muitas vidas tivesse reencarnado em diferentes situações. Também ele não seria nenhum daqueles personagens vividos nas muitas vidas e simultaneamente seria o resultado. A sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, a sua atitude perante a vida seria o resultado de todas essas vidas. É tudo e ao mesmo tempo não é nada. Claro, ao final daquela vida, na pergunta de Jesus, aquela mulher que foi esposa de 7 irmãos não seria de ninguém. Porque no mundo espiritual o que vale é a subjetividade, a vibração, a sintonia. Ela seria mais próxima daquele ser com quem ela tivesse sintonia, menos próxima daquele com quem ela não tivesse sintonia. Um espírito, por sua vez, seria resultado de todas as suas vivências, mas estaria necessariamente para além de todas essas vivências. Necessariamente teríamos tido a contribuição de todos os personagens, mas para ir além deles. E é nessa reflexão do quem sou eu, reflexão fundamental da filosofia e de todas as nossas existências,
é que se encontra uma fabulosa ferramenta para esse nosso momento. Porque a grande tarefa desse nosso momento, segundo Jesus, é a autopacificação. E isso colocou ele ao dizer: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Vejam, meus amigos, a tarefa da autopacificação é o tema central desse nosso momento. E para a autopacificação acontecer em nós, precisamos desarmar as falsas identidades. Descobrir quem nós não somos. Porque é a partir das falsas identidades que nós montamos o nosso inferno, as nossas guerras, as nossas vinganças. Um homem machista oprime as mulheres, claro, supondo que ele é homem. Um rico explora os pobres, supondo, é claro, que ele é rico. Um nacional entra em guerra com o estrangeiro, supondo que ele é daquela nação. Um russo pensa que é russo, um ucraniano pensa que é ucraniano. E um branco pensa que é branco, e um negro pensa que é negro. E assim por diante. Pois, na perspectiva espiritual, nós aprendemos: nós não somos nada disso. Assim como o ator não é nenhum dos seus personagens, e ao mesmo tempo é todos eles, nós também, que estamos aqui agora, não somos nenhum dos milhares de personagens que nós vivemos nas milhares de vidas pregressas. E ao mesmo tempo estamos para além de todos esses personagens. Nós nos pacificaremos quando entendermos e sentirmos em profundidade que não somos homens, mulheres, brancos, negros, brasileiros, estrangeiros, que não somos espíritas ou evangélicos, nem cristãos, nem budistas. E assim nos pacificaremos, porque toda violência vem dessas falsas identidades. E nos colocando na perspectiva da eternidade, na perspectiva espiritual, traremos para nós mesmos essa fabulosa ferramenta de pacificação. Nenhuma violência de sexo será possível para aquele que se percebeu espírito, porque o espírito não tem sexo. Nenhuma guerra nacional será possível a um espírito que se percebeu espírito, porque o espírito não é de uma nação. Nenhuma guerra religiosa, nenhuma disputa racial. Claro, porque o espírito também não tem nação e não tem raça. Ridículo se torna para ele essa guerra, ridícula se torna para ele essa guerra, essa violência, essa disputa. Se alguém, num lugar de grande circulação de pessoas, erguesse a voz e conclamasse todos a se agruparem de acordo com as suas camisas, as pessoas de camisa verde para um lado, as de camisa branca para o outro, as de camisa preta para o outro, as de amarela, as de vermelha, e depois mandasse todos os grupos se odiarem, se digladiarem, guerrearem, se matarem, qual seria a reação lógica, a reação sadia para esse comando? Eu não vou entrar em guerra com quem tem camisa diferente do que a minha, porque hoje eu estou, no meu caso, de camisa verde, mas amanhã estarei de camisa vermelha, e depois de amanhã estarei de camisa branca.
A cor da minha camisa não é motivo para eu guerrear com quem anda com uma camisa diferente. Muito menos odiar e ainda menos matar. Não é verdade? Essa, um dia, será a resposta que todos nós daremos à violência. Não há por que eu agredir pessoas do sexo oposto, da raça diferente, da nacionalidade diversa. Porque tudo isso são apenas roupagens que eu uso nessa vida e que hoje eu sei, e hoje todos nós sabemos, que em vidas anteriores usamos diferentes e em vidas posteriores usaremos também diferentes. Que paz, que harmonia, que vazio que a guerra ganha e que cor que a vida recebe da perspectiva da espiritualidade. Se a paz, meu amigo, minha amiga, é esse divisor de águas, essa questão fundamental para esse momento das nossas vidas, repetimos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A ferramenta maravilhosa da autopacificação é a compreensão em profundidade da perspectiva das vidas sucessivas, da reencarnação, onde nada do que vivemos na matéria somos nós. Nada que vivemos na matéria, que nos relacionamos na matéria, somos nós. Nem as coisas, muito menos as pessoas. Nada é nosso. O que é nosso está no nosso interior. O que somos nós é o espírito que recebe da vida, da matéria, das relações e das situações, os ensinamentos, os afloramentos, os desenvolvimentos dos seus potenciais. E isso acontece em cada vida, sem que ele se apegue, se identifique, se agarre nos personagens momentâneos. Nós somos o ator, nós somos espíritos, nós somos deuses. E um dia, essa revelação irá nos pacificar. E no dia posterior, na perspectiva, na eternidade, aprenderemos a amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Paz. Desarmar os espíritos. Desarmar nossas mentes. Desarmar é condição da paz e é condição para nos amarmos. Assim, é fácil de perceber qual a questão existencial. É fácil de perceber o que é meu e o que não é. É fácil de avançar na fundamental questão do quem sou eu. Porque o profeta já revelou e Jesus confirmou: vós sois deuses. Jesus já confirmou através da carta do seu discípulo, João, que Deus é amor. Então nós somos amor. Nós não somos as vestimentas, mas somos o ator, o espírito, o amor, que é a nossa essência. Muito bom aprendermos isso, muito bom nos pacificarmos. Reprograme-se com Jesus para a paz. É a tarefa urgente do momento. Muito bom, Esther Ponzoni, Andréa Santos, Andréa Salvatore, Maria José Sobral.
da Andréa Santos, nós nos congratulamos, fortalecendo, revigorando Conceição Garcia, Newton Novaes, Elaine Portugal, Maria Inês da Cruz, Gabriel Torlai, Maria Colombara, Sheila Torlai. André Salvatore, muito bom estarmos juntos aqui também. É muito feliz essa perspectiva de estarmos aprendendo junto, nos pacificando junto, na perspectiva maravilhosa de um dia amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Maria José Sobral, muito boa essa amizade, essa proximidade. Que assim seja, que a paz e o amor possam hoje assumir um pouco mais a direção das nossas vidas, porque esse é o sentido da vida, essa é a essência do ser. Um grande abraço para vocês todos. Amanhã às 18 horas estaremos aqui novamente. Até lá, ótimo final de dia para vocês.